Tá, ok. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Espero que tenham gostado da aula ontem. Acho que hoje a aula é um pouquinho mais divertida. Mas eu fiquei de ver com vocês o finalzinho da aula de ontem. Inclusive, queria deixar vocês mais tranquilos, que como a gente não fechou a aula, talvez vocês não tenham conseguido fazer os exercícios, porque, na verdade, faltou essa parte. Eu só dei aquela parte do trabalho primitivo, né, trabalho feudal, depois o escravo feudal e depois o capitalista. Então, essa segunda parte, eu só vou fazer eu fiz um resumo para que a gente possa ver os aspectos que são mais importantes, e a gente fecha essa aula 1, que é a história do trabalho, né, e essa segunda parte é a história do trabalho no Brasil, né. E aí depois a gente já passa para a aula 2, que é uma aula bem legal, bem divertida. E aí a gente, no final da aula, vai ver um videozinho. E nessa aula de dois, a gente já combinou aqui como os exercícios ali que a gente colocou o material, eles são mais direcionados à psicologia, daí vocês vão ficar liberados do exercício da aula 2, tá? E daí ficam só com os da aula 1. Quem ainda não fez, não fique preocupado, porque vocês vão entender mais agora com esse finalzinho dessa aula. Assim, Ai, ó, meu Deus. só Tem que lembrando, né, apresentar, né? só lembrando que vocês, se quiserem, lógico, tem que revisar, se quiserem, não, tem que revisar o material, tem que ler, se tiver dúvida, a gente tira a dúvida de vocês, tá? Não fiquem com dúvida. O ideal é fazer os exercícios. Eu até nem dei uma olhada no exercício, mas vou dar uma olhada. Se vocês se acharem em condições, façam esses exercícios, que é um Ah, aprendizado sem dúvida. para vocês. Né? Coloquei aqui para apresentar, tá, Cândido? Que eu vou abrir o materialzinho. Tá. Pessoal, esse material tá lá na aula 1, tá? Que é o livrinho da aula 1, que é o livro Legislação Social, e o autor é Laís Verde Teixeira. Deixa eu ver se já aparece aqui para nós. Aparece aí, Cândida? Não, O não está livro? aparecendo ainda. Agora sim, agora sim. Tá. Quando aparecer, tu me dá. Tá. Então, pessoal, embora esse livro tenha numeração, quando a gente abre ele, ele aparece numa outra numeração, né? Pelo número de páginas, né? São 18 páginas, no caso. Mas para nós, tem aquela parte inicial que a gente já viu, e mais propriamente ele vai entrar na parte que nos interessa a respeito do direito do trabalho no Brasil, lá na página 8, tá? Então, eu não sei se aparece para vocês aí sublinhado de rosa. Aparece. Ali está o conceito do direito do trabalho, tá? Que é um ramo do direito que alguns chamam de direito laboral, né? Porque laboro é trabalho, né? E o direito trabalhista, né? Tudo a mesma coisa, o mesmo significado. É um ramo do direito composto por princípios. A gente vai ter uma aula sobre princípios. Então, assim, ele vai ser princípios ou regras, né? Ou institutos jurídicos que regulam as relações de trabalho, né? Que podem ser relações individuais, quando a gente tem um contrato de trabalho, a gente firma um compromisso com o nosso empregador, de forma individual, tanto que a própria pessoa física tem que prestar esse serviço, né? Eu não posso passar essa obrigação para uma terceira pessoa, né? Então, eu, enquanto indivíduo, vou prestar aquele serviço. Então, a gente chama isso de individual, né? Ou então coletivo, mas daí é quando a gente fala mais em relação aos sindicatos, né? Que daí é uma categoria, são vários trabalhadores lutando por um determinado direito. Tá? A gente vai ver isso mais de forma mais aprofundada, mas é para que vocês possam entender. Então, esse direito do trabalho vai regular as relações tanto individuais quanto coletivas, né? E aí vai disciplinar esses conflitos de interesses entre empresários, né? Que seriam os empregadores, e os trabalhadores, né? Porque a gente sabe que o conflito é grande, porque não existe um equilíbrio nessa relação, né? De um lado tem o empresário querendo obter lucro, e de outro lado existe um trabalhador muitas vezes sofrido, né?
na busca dos seus direitos. Então, aí vai surgir os conflitos. Tá? Então, aqui na página 8, a gente vai ter o conceito lá do direito... perdão, página 7. Esse conceito de direito ao trabalho. Tá? Mais adiante. Deixa eu ver aqui. E deu um delay. A gente vai ver, são